inicial, Lucas Pagotto Tonucci vai apresentar seu trabalho, orientação do professor Rico Machado Mendes Abal. Na banca, o professor Alexandro Pinto e a professora Luciana de Oliveira Heck. Agora sim, Lucas, tudo contigo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas Pagotto Tonucci, eu sou orientador do Rico Machado Mendes Abal. E eu vou apresentar o trabalho de conclusão de bacharelado em Sistemas de Informação, estendendo um ordenador de mensagens em arquitetura de microserviços para a comunicação sobre o protocolo HTTP. Nós vamos, durante essa apresentação, passar por alguns tópicos. São eles introdução, motivação, fundamentos. Depois a gente vai fazer uma discussão do trabalho que fizemos e a avaliação que fizemos. E depois, por fim, conclusão e trabalhos futuros. Uma introdução para demonstrarmos o contexto que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando num contexto de arquitetura de microserviços aplicada a sistemas distribuídos. Mas esses sistemas distribuídos, eles tangem a replicação de servidores, mais especificamente servidores stateful, de aplicações stateful, que é o contrário de aplicação stateless. Ou seja, elas guardam os dados dos usuários, elas guardam seus estados. Mas por que utilizar a arquitetura de microserviços? Porque a gente tem alguns benefícios com isso. A gente tem reusabilidade da aplicação, a gente tem facilidade em teste, build e deploy desses softwares em microserviços. A gente tem maior escalabilidade, mais fácil versionamento e também é bem mais assertivo a mitigação de erros. Mas a gente ainda não consegue fugir do problema da inoperância dos servidores ou falhas que podem ocorrer nesses servidores distribuídos e replicados. Para isso a gente endereça esse problema com protocolos de consenso, com ordenação de mensagens, que a gente vê como vital para que esses servidores distribuídos estejam tolerantes a falhas e possam, de fato, ser replicados. Então, o contexto une replicação ativa com ordenação de mensagens. Vamos explicar sobre o Hermes agora. O Hermes foi um trabalho proposto pelo grupo, mais especificamente proposto por Fonseca em 2021. Ele foi implementado em Golang. O Hermes ele é um interceptador de mensagens que fica entre o cliente e o servidor. Ele promove replicação e tolerância a falhas, ele executa a ordenação de mensagens usando o algoritmo Raft, que é um protocolo de consenso, por padrão, já vem no código. Ele é desacoplado da aplicação servidora, ele também utiliza orquestração de mensagens com a tecnologia Kubernetes, que é um componente importante para que o Hermes opere adequadamente. Ele também usufrui de imagens de container na tecnologia Docker. A arquitetura do Hermes basicamente é essa, onde existe um cluster em que o cliente acessa esse cluster através de uma URL ou endereço e porta, e o cluster recebe essas mensagens do cliente e repassa para o Hermes através do balanceador de carga. Uma vez que o Hermes interceptou essa mensagem e o Hermes está à frente do container da aplicação, o Hermes vai fazer a ordenação dessa mensagem, fazendo com que, após que os Hermes se comunicaram uns com os outros, após ordenadas essas mensagens, eles passam e aplicam essas mensagens aos containers de aplicação de forma ordenada. E observar que cada uma dessas unidades, dessas caixinhas cinzas, elas estão denominadas por R1 até Rn, ou seja, uma quantidade N de réplicas. Mais especificamente, usando o ML, o Hermes ele é um proxy interceptador de mensagens. Ele foi implementado na arquitetura de microserviços no padrão de projeto proxy.
E esse proxy ele contém composto de dois objetos, o communicator que é implementado pela interface communicator e o orderer que é implementado pela interface orderer. Hoje existe o TCP communicator e hoje existe o Raft orderer. A interface communicator ela tem dois métodos, o listen e o deliver, e esse diagrama de mensagens ele explica melhor como esses métodos funcionam. O cliente envia uma mensagem e o listen ele recebe como parâmetro o método que vai ordenar, o método do ordenador de mensagens. Ele então vai fazer algum preparamento, uma preparação dessa mensagem no listen, quando o communicator recebe essa mensagem, e ele envia, com esse método que foi passado via parâmetro, envia essa mensagem por ordenador. Aqui eu omiti alguns métodos e sinais para facilitar o entendimento. O orderer ele envia de volta, depois que ordenou, a mensagem ele envia para o deliver, é o segundo método, que recebe um array de bytes. Então, o tratamento que o listen faz aqui é transformar essa mensagem em bytes e enviar para o order. Aí depois ocorre o servidor receber essa mensagem do delivery e enviar a resposta de volta para o Hermes. A interface orderer ela já opera diferente. Ela tem dois métodos, um de configurar qual que é o método de ordenação e o outro de processar o algoritmo de ordenação, seja lá qual for esse protocolo ou esse algoritmo. Aí o cliente envia a mensagem, o communicator envia a mensagem para o ordenador faz um procedimento de comunicação com os outros Hermes e ordena a mensagem usando um algoritmo qualquer, depende. No Hermes hoje é usado o Raft. Aí o ordenador envia de volta para o comunicador essa mensagem ordenada e ocorre toda aquela sequência de passos anteriormente mencionada. Então, o nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? A gente fez isso no nosso trabalho, mas o nosso objetivo é estender um serviço de ordenação de mensagens, no caso o Hermes, implementando uma nova forma de comunicação, visando um protocolo a nível de aplicação agora. Esse protocolo é o HTTP, no caso. Porém, mantendo transparente os detalhes sobre ordenação. Alguns fundamentos básicos para entendermos melhor o assunto são o Raft, que é o Hermes usa o Raft. Ele é usado para construir sistemas tolerantes a falhas. É um protocolo de consenso. Ele é um algoritmo assíncrono de consenso. Ele pode ser empregado para atingir a ordenação de mensagens. E no caso ele ele necessita de um log replicado em cada um desses servidores da figura exemplo ao lado. E, por exemplo, no caso, a gente tem para dar um exemplo de como o Raft funciona, a gente tem 4 servidores que estão operacionais, estão executando e recebendo mensagens, e um servidor que ele falhou, ele está inoperante. No caso, o servidor 3, ele envia uma mensagem 2 para todos os servidores, mas apenas o servidor 5, 4 e 2 vão estar aptos a responder e o 1 não vai responder por causa que ele está inoperante. Cada uma dessas instâncias elas podem atingir então 3 estados diferentes: líder, seguidor e candidato. No caso, só pode ter um líder a cada rodada dessas, por exemplo, enviando propostas para os outros servidores poderem avaliar essas propostas e responder de acordo ao servidor líder. E um outro conceito é o Kubernetes. O Kubernetes é uma tecnologia moderna de orquestração de containers, que tem uma tendência forte no mercado, na indústria, de usar o Kubernetes.
também devido ao suporte da comunidade e de código livre que implementa bastante features para essa tecnologia. Ela promove grande escalabilidade para as aplicações e ela tem primitivas que você pode construir clusters da maneira que você acha necessário. Isso é um grande forte da tecnologia e ela facilita a administração do cluster remotamente ou via SSH por linhas de comando com uma praticidade bem grande. Aqui tem um exemplo de um cluster Kubernetes, onde o cluster pode ter vários nós. Cada nó tem um sistema interno chamado kubelet, onde o nó mestre pode receber informações dos outros nós. E esses nós podem ser máquinas privadas ou físicas. E ele recebe informações como quantidade de CPU, quantidade de memória. E a tecnologia de Docker pode variar. No caso, eu botei aqui a tecnologia Docker. Cada nó pode ter vários pods e pode a menor unidade abstrata de computação dentro do Kubernetes. Um pod ele tem seus IPs privados, ele pode ter vários containers operacionais lá dentro dele, pode ter vários volumes e assim por diante. Sobre o nosso trabalho agora. Nosso trabalho foi implementar a interface Communicator, como dito anteriormente, do Hermes, e a gente implementou em Golang. A gente implementou os métodos Listen e Delivery, usamos a biblioteca NetHTTP e Buff.io, primariamente. O Listen, basicamente, ele faz o seguinte. Ele recebe a mensagem HTTP, ele vai empacotar essa mensagem, essa request, essa requisição em bytes, transformar em bytes, e envia para o ordenador de mensagens. Uma vez que o Raft ele fez toda a operação executou o protocolo de consenso através de um pedido do Hermes para fazer isso, ele executou e retornou para o método deliver em um momento assíncrono depois. O delivery, ele de forma agnóstica, ele vai receber essa mensagem e vai transformar esses bytes em requisição executável novamente. Esses bytes já estão ordenados garantidamente. Ele então vai só apenas alterar o host desse byte, dessa requisição, e enviar para o servidor da aplicação que está atrás do Hermes. A nossa avaliação agora. Sobre a nossa avaliação, sobre a implementação. A gente construiu 2 cenários, um sem replicação, imagem A, e um com replicação e ordenação, imagem B. Onde os clientes eles enviam mensagens para o servidor e no cenário B os clientes enviam mensagens para o Hermes Leader. A gente fez aumentos de cargas sucessivos e contínuos a cada experimento, coletando dados. E a gente fez isso para avaliar se existem pontos de saturação no sistema, para avaliar o sobrecusto e também para comparar os cenários A e B. Para isso a gente criou 2 aplicações de experimentação. Basicamente essas aplicações são aplicação servidora, log server, e ambas as aplicações foram feitas em Python. E a aplicação ela guarda as requisições do usuário em um log, em disco. Então ela trata 2 requisições HTTP, GET e POST. A GET ela vai iterar sobre as linhas do arquivo até achar a linha que a requisição pediu e vai retornar essa linha. E POST ele adiciona uma linha nova no fim do arquivo. Essa linha nova é o conteúdo do corpo da mensagem HTTP POST. E a aplicação geradora de carga, Log Client, ela faz requisições usando parâmetros e essa aplicação pode ter várias parametrizações diferentes, como por exemplo o número de processos que são levantados para fazer requisições concorrentes simultâneas. No caso, a gente não usou thread em Python, a gente usou processo.
e ela faz requisições aleatórias get e post e a gente nos experimentos tratou 128 bytes a cada mensagem. Mas só que a gente fez no formato de string ASCII. ASCII é, no caso, letras e números. Um pouco mais sobre avaliação, a gente experimentou no Emulab. A gente usou o Emulab, que é uma plataforma virtual que prepara para você todo a, a network de máquinas físicas ou privadas. Ou, desculpa, físicas ou virtuais. Você escolhe, você cria o experimento no Emulab e ele prepara para ti a rede de computadores já tudo preparado, todo o host, os computadores seguidores, computador líder. Ele já prepara para ti o ambiente de experimento e você só acessa via SSH e faz o experimento que você precisa computacional. Então a gente fez criação de cluster Kubernetes, como está na imagem aqui do lado, o nó mestre do Kubernetes em rosa, bege aqui do lado. A gente fez separado dos demais para a administração do Kubernetes não afetar tanto a avaliação do experimento. A gente criou 3 servidores replicados e 2 servidores clientes. O tempo de cada experimento foi de 90 segundos, ou seja, são coletas de 90 segundos de vazão nos servidores. A gente coletou vazões, latências nos geradores de carga e vazões nos servidores. E a leitura e escrita foi feita em disco, que ficam em cada um dos servidores e em cada um dos pods do Kubernetes. Agora sobre os resultados do experimento. Primeiramente, explicar a figura, como interpretar a figura. O eixo Y, as latências, só que em percentil 90. E a unidade de medida é em milissegundos. E o eixo X é a vazão média e em requisições por segundo. A linha tracejada azul, com bolinhas azuis, é sem replicação. E a linha contínua vermelha é o sistema com ordenação no Hermes. No 100% post e append line no servidor, a gente tem o nosso melhor cenário, onde o Hermes ele permanece bastante estável e também em comparação ao servidor sem replicação, ele permanece estável, ou seja, o que é estável? Com uma latência baixa e mesmo com aumento de carga a cada experimento. De 8 até aproximadamente 65 requisições por segundo, o Hermes se mantém um pouquinho acima do servidor sem replicação. E a partir de 65, o Hermes começa a saturar e satura de vez em um pouco a mais que 72 requisições por segundo. E o sem replicação ele permanece por mais tempo, até saturar. O 100% GET, ele as mesmas explicações do gráfico anterior. Uma explicação diferente. O Hermes ele vai de 8 até aproximadamente 18 requisições por segundo estável, ou seja, uma latência só um pouquinho acima do servidor sem replicação. E ele começa a saturar a partir do 38 requisições por segundo e o servidor sem replicação ele permanece por bem mais tempo com latências baixas e satura em aproximadamente 78 requisições por segundo. O Hermes ele já começa a demonstrar uma saturação precoce muito anterior ao servidor sem replicação. Notar que ele satura de vez em 58 requisições por segundo. E no cenário híbrido, 50% GET, 50% POST,
o Hermes ele satura em 48 requisições por segundo. A explicação bem similar ao gráfico anterior, porém ele satura em 48 requisições por segundo. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso na conclusão, para não deixar tão redundante, falar tantas coisas repetidas. Conclusão, então. Os experimentos eles mostraram que as latências no Hermes elas são mais altas, porém em uma faixa de aumento de carga. Nos experimentos, o Hermes ele está um pouquinho acima do servidor sem replicação, mas ele apresenta latências mais altas quando ele começa a saturar, e ele satura antes do servidor sem replicação, em todos os 3 casos de experimento. Mas só que isso, comparar os dois cenários, para que comparar os dois cenários? Né? Porque o que insights dá para a gente tirar disso? Uma vantagem de usar o Hermes é que ele permite que o sistema agora ele esteja replicado e tolerante a falhas. E uma outra vantagem é que o Kubernetes, que não provê um sistema de replicação para stateful, ele provê muito bem para stateless. Mas para sistema stateful ele não garante nada. Agora o Hermes, acoplado ao Kubernetes e à frente à aplicação servidora, ele permite que o Kubernetes agora possa também fazer essa replicação do sistema stateful. E o benefício disso é que está desacoplado da aplicação, está desacoplado do Kubernetes também. O Kubernetes pode evoluir a tecnologia e a aplicação servidora não precisa alterar nada dentro dela para que ela possa existir várias réplicas dessa aplicação. E o Hermes também pode evoluir livremente e ganhar melhorias sem alterar nenhuma das outras arquiteturas. No caso 100% Post foi o nosso melhor caso, mais fácil de entender porque provavelmente como o append line tem um custo baixíssimo, ele só adiciona no fim do arquivo de maneira bem rápida. Isso não fez com que o Hermes conseguisse ficar estável por bastante tempo. E no caso 100% GET 100% e contra ao caso híbrido 50-50, a gente imagina que ele no híbrido ele saturou em aproximadamente 10 requisições por segundo antes do caso Hermes 100% GET, porque existe várias threads, vários processos simultâneos adicionando novas linhas, e isso o arquivo vai se tornando maior e ele vai tendo que ler mais linhas do arquivo, uma vez que o gerador de carga vai pedindo linhas, jogando números aleatórios para que o servidor responda e procure essa linha no arquivo. E como está aumentando o número de linhas, ele tende a saturar um pouco antes, porque está piorando cada vez mais a quantidade de a busca, está ficando cada vez mais difícil buscar linhas no arquivo. A gente imagina, a gente está inclinado a acreditar que é esse a causa. Um pouco sobre trabalhos futuros agora. Explorar a sensibilidade do Hermes com certeza tem uma vasta aplicabilidade. Outros trabalhos podem abordar esse trabalho futuro, que é criar novas formas de comunicação e comparar umas às outras, criar novas formas de ordenação de mensagens e comparar com as que já existem. E também um caso que nós vimos é que o servidor de aplicação ele responde para o Hermes e o Hermes responde para o cliente que pediu a requisição HTTP, porque uma requisição HTTP geralmente você espera uma resposta quando você faz uma requisição HTTP. E eu imagino que
jogar essa responsabilidade de dar a resposta para o cliente para uma outra via e tirar essa responsabilidade do Hermes possa ser um benefício para o Hermes, tirar esse encargo do Hermes de responder a requisição. E ele fica só com a responsabilidade de ordenar as mensagens. É isso, muito obrigado por ter me ouvido. Essa foi a nossa apresentação. E fim. Obrigado, Lucas, pela apresentação.